Nós estamos dando continuidade aqui às nossas exposições, né, em 2 Coríntios. Eu acredito que é uns 4 anos, ou para 5, acho que é mais ou menos por aí. A gente começou 1 Coríntios, olha que coisa, 1 Coríntios. E esse será o meu penúltimo sermão aqui, em 2 Coríntios. Carta tão preciosa assim como 1 Coríntios. E para mim tem sido enriquecedor esse período que temos passado nessas duas cartas. Rogo para que Deus possa aplicar e ao mesmo tempo oro para que Deus também me conduza a saber por onde a gente vai caminhar, quem sabe aí os 4, 5, 6 anos para frente aí, né? Que Deus possa nos dar graça e nos conduzir naquilo que é benéfico para o seu povo. Então hoje, 2 Coríntios 13, versos 5 a 10, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Deus de toda glória, continua a falar os nossos corações, Senhor, porque Ele na leitura da Tua Palavra já falas conosco. Dá que sejamos fiéis à mesma, que Teu povo esteja atento e que venhamos a ser edificados por meio da Tua gloriosa Escritura. Faz aquilo que nós não temos condição de fazer, Senhor, tocar no mais profundo do coração humano e transformá-lo. Mas é por meio da Tua Palavra. O Espírito Teu usa a Tua Palavra para fazer o que não podemos fazer. Por isso somos meros canais, instrumentos em Tuas mãos. Rogamos a Tua bênção sobre nós, Senhor. Ilumina nossa mente e nosso coração para assimilarmos o que a Tua Palavra diz e aplica em nós a Tua Palavra. Para a glória Tua, alegria nossa, nós assim Te oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, eu já contei essa história aqui, quero mais uma vez contá-la, e acho que é propício para a nossa meditação dessa noite. Conta a história que um pai estava preparando uma lição de escola bíblica dominical, e o tema dessa lição era as marcas de um verdadeiro cristão. E conta que ele, antes de ensinar a sua classe, ele decidiu rever os pontos principais daquele estudo com a sua esposa, e o filho menor estava ali próximo, estava lá perto. Ele foi e apresentou os pontos principais daquela lição. E após ouvir atentamente aquele pai, aquele menino de repente disse as seguintes palavras: pai, diante do que o senhor falou aí, das marcas de um verdadeiro cristão, eu acho que eu nunca vi um cristão na minha vida. Às vezes, irmãos, nós estamos até convictos de que somos cristãos, mas não paramos para repensar a vida cristã que temos levado. Não à toa eu pensei em colocar esse tema, a vida cristã é marcada porque talvez você mesmo, que aí está sentado, se considera um cristão. E é muito comum as pessoas dizerem assim: eu sou cristão. Você é de que religião? Não, eu sou cristão. Sou cristão. E se você conversar com a maioria das pessoas, dificilmente elas vão dizer, se não essas outras religiões aí, ela vai dizer que é cristã. A pergunta é, será mesmo? O que faz um cristão? E eu penso que, apesar de esse texto não exaurir, ou seja, não abarcar todas as coisas que são marcas de um verdadeiro cristão, eu penso que algumas delas aqui estão expostas.
E à luz delas, eu queria que você pudesse jogar-se ou se deparar com esse espelho, que será essa passagem, para que você possa analisar se de fato o que você diz ser é na sua essência. Sendo assim, eu queria chamar a sua atenção já para o primeiro ponto, ou a vida cristã é marcada por, primeira coisa, autoexame. Se não, vejamos versículo número 5, olha o que ele diz. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Meus irmãos, ao longo da carta, quem tem acompanhado essas exposições sabe muito bem que Paulo foi submetido pelos coríntios a vários questionamentos acerca da autenticidade do seu apostolado. Por toda a carta, especialmente de 2 Coríntios, respondeu apresentando as evidências que comprovava a genuinidade do seu ministério. Agora, nas últimas palavras da sua carta, Paulo dá o que a gente chama de invertida. Paulo dá uma invertida nos coríntios, tipo assim: vocês me submeteram a exame, vocês me submeteram à prova, vocês questionaram acerca do meu apostolado, mas vocês mesmos já se submeteram a uma prova, a um exame? Dá uma invertida aqui. E a prova, como se ele estivesse dizendo, a prova que eu me refiro é se vocês realmente estão na fé. Se vocês realmente estão na fé. O desafio de Paulo aqui é para que eles vejam as suas próprias vidas, a fim de saber se essa vida é autêntica. Agora veja a bronca que é isso aqui, a bomba que Paulo está soltando, porque ele está nos últimos rabiscos da sua carta, nas últimas palavras da sua carta. Então ele diz assim: eu estou já terminando a minha carta, mas deixa eu colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Pensem bem se vocês são cristãos. Vocês me questionaram muito o tempo todo e eu apresentei evidências. Agora eu quero que vocês pensem acerca disso. Vocês são cristãos? Vocês são crentes genuínos? Agora eu queria destacar isso, porque essa é uma das coisas mais interessantes nessa passagem. Note que Paulo não pergunta se eles têm fé. Percebeu? Paulo não está perguntando se eles têm fé. Paulo está perguntando se eles estão na fé. É totalmente diferente a questão. E aqui lê-se fé como a fé no Evangelho. E suas vidas, e se suas vidas estão de acordo com as implicações derivadas de uma fé depositada no Evangelho. Portanto, fé aqui tanto tem a ideia de conteúdo, isto é, aquilo que nós cremos, como as implicações práticas daquilo que nós cremos, e isso está relacionado com toda a vida do ser humano aqui. Você é cristão? Sim. Por que você sabe disso? Depositei fé no Evangelho. Ok. Quais são as implicações que isso traz para a sua vida no dia a dia, em todas as áreas que você está inserido? Esse é o ponto que Paulo está tentando destacar aqui. Portanto, para Paulo, a fé não se orienta apenas pelo conteúdo do Evangelho, mas a fé, ela nasce do Evangelho. A fé, ela nasce dele. Logo aqui vai ficando claro que Paulo está tratando mais especificamente da santificação, ainda que tenha total relação com a outra doutrina conhecida por justificação. Justificação é aquele ato imediato, né? Depositou fé em Cristo, você está justificado. Santificação, você percebe e vê pela Escritura que é um processo. Então é muito provável que Paulo está falando exatamente disso aí. Daí a segunda pergunta, ela vem como uma espécie de enfatização, ou enfatizar a primeira. Por isso que eu chamo a sua atenção para a parte B do verso 5, quando ele diz assim, olha lá. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? A pergunta de Paulo tem a ideia de mais ou menos fazer assim com eles. Não tem quando a gente pega alguém pelo ombro e fala assim, ó. Acorda, homem, né? Sacudi-los. A ideia de Paulo aqui é sacudi-los e despertá-los para as implicações morais dessa grandiosa realidade. Atentar para a forma que você vive ou para a forma que eles vivem. Então Paulo está mais ou menos assim, levantando questões. Vocês podem dizer realmente que Cristo vive em vocês? Porque quando a gente olha para a Escritura, nós temos o que chamamos de critérios que a palavra de Deus nos oferece para sabermos se nós somos filhos de Deus genuínos.
Não é simplesmente dizer que sou cristão, mas é perceber as implicações práticas do que é ser um cristão. Qual é a consequência natural que a Escritura diz daqueles que são cristãos? Existem implicações da nossa fé. Portanto, ela está arraigada àquilo que nós professamos. Eu professo, mas para de fato ser, algumas evidências precisam brotar na minha vida. E aí você olha para a Escritura e ela mostra que um verdadeiro cristão, ele deposita uma fé exclusiva, única, na pessoa bendita de Jesus Cristo, como seu único Salvador. Essa é uma das características. Você olha para a Escritura, lá em 1 João capítulo 3, verso 14, e diz que aquele que de fato é um cristão, ele ama seus irmãos. 1 João capítulo número 2, verso 29, diz que aqueles que são cristãos, eles praticam a justiça. Quando lemos João capítulo 14, logo aqui no início do culto, você lembra muito bem que aquele que é genuinamente um cristão, aquele que está em Cristo, ele obedece aos mandamentos de Deus, como expressão de amor a Deus. Nós vivemos, a Escritura diz, vivemos em santidade. Aqueles que são de Deus, eles vivem em santidade, mas não apenas isso, aqueles que são de Deus, eles também dão frutos do Espírito. Perceba que isto são fundamentos que indicam se estou na fé e se Jesus está em mim. É isso que Paulo está tentando dizer. Daí é como se Paulo perguntasse mais ou menos assim para eles, com toda a sinceridade, irmãos, me digam uma coisa: um cristão verdadeiro age da maneira que vocês estão agindo? Se Cristo está em vocês, por que é que vocês estão tomando esse tipo de atitude? E aí, para aqueles que não estão familiarizados com essa carta, alguns desses homens estavam vivendo em imoralidade. Se você lembrar muito bem, 1 Coríntios 5, tinha um rapaz que estava se relacionando com a mulher do seu pai, a sua madrasta. E ele está dizendo assim: como alguns de vocês podem se dizer cristãos, mas ao mesmo tempo estão vivendo em pecados de imoralidade? A pergunta é como vocês podem dizer isso? Como é que vocês podem asseverar que são cristãos? Portanto, eu quero fazer um desafio a vocês: provem a si mesmos se vocês estão na fé. E aí, irmãos, na avaliação do apóstolo Paulo, não todos, é bom considerar assim, mas alguns dos coríntios não haviam se convertido de verdade, porque esse tipo de atitude que Paulo estava expondo, que ele vem combatendo o tempo todo na carta, só pode proceder de corações que não são convertidos. Essa conduta, e é isso que ele está tentando informar aqui, essa conduta punha em séria dúvida a questão inteira acerca do relacionamento dessas pessoas com Cristo. Então é dessa maneira que muitos dos problemas da igreja de Corinto, vale destacar, eram causados por pessoas que se diziam salvas, mas na verdade elas nunca haviam se arrependido e crido na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por quê? Porque não é simplesmente dizer que é, mas é perceber as implicações que expressam exatamente essa verdade que professamos, é perceber na vida essas coisas acontecendo. E eu penso uma coisa ainda hoje, eu penso que ainda hoje há pessoas não convertidas nas igrejas, e são essas as que talvez dão mais trabalho dentro da igreja. Há pessoas que estão na igreja, mas não são convertidas. Elas estão no rol de membros da igreja, têm certificado de batismo, mas elas não estão inscritas no livro da vida. Pense bem nessa verdade. Certa vez eu escutei essa história, achei muito interessante, que o pastor Francisco Leonardo, sogro do Augusto de Nicodemos, disse que ele ia pregar muitas vezes nos seminários, já tinha sido até diretor do seminário, mas ele ia pregar nos seminários, e às vezes tem momentos com pastores, só pastores. Aí disse que no final geralmente ele fazia assim: quem é que nessa noite, quem é que nesse momento quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sabe o que ele está dizendo? É que você precisa examinar a si mesmo, porque é possível você achar que é, sem ser. Se você está envolvido em problemas o tempo todo surgiu bronca, seu nome está no meio, examine-se para saber se realmente você está na fé, se Cristo está em você. Por quê? Porque a mera profissão de fé não nos é suficiente.
E isso não foi só Paulo. Na verdade, Paulo bebe de alguém muito melhor que ele. Jesus diz assim, presta atenção, Mateus 7, no Sermão do Monte. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ele está dizendo assim, eles podem falar o que quiserem, mas são os frutos que deixará claro quem de fato são. Verso número 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A questão não é simplesmente dizer que é, a questão é enxergar que realmente em sua vida essa profissão de fé é uma verdade, ela está expressa nas atitudes que você tem. Ou irmãos, aquele que realmente está na fé, ele frutifica, ou dá os frutos do Espírito, como diz Gálatas capítulo 5, 22, livro posterior aqui a 2 Coríntios. Se Cristo está em você, você perceberá as evidências dele na sua vida. Ele entende que, como ele já falou, o apóstolo Paulo, lá 2 Coríntios 5, 17, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura. A presença desta realidade, que realidade? Que eu estou na fé. A presença dessa realidade que Cristo está em mim. Sabe o que acontece? Ela molda toda a nossa realidade. Ela molda toda a nossa vida. Por isso não é só dizer que é, sou. É enxergar na vida as implicações práticas daquilo que eu digo que sou. Isto posto, ele conclui dizendo algo, final do verso 5, observe. Se não é que já estáis reprovados. Reprovado era um termo usado para indicar genuinidade ou falsidade de metais ou moedas. E por outro lado, eu penso aqui que Paulo está dizendo que se eles puderem provar, porque essa era a discussão aqui, eles estavam questionando, dizendo que Paulo não era apóstolo de verdade. Alguns líderes influentes lá estavam jogando o povo contra Paulo e questionando o apostolado de Paulo. Então, eu penso que por outro lado, Paulo está dizendo aqui, se vocês puderem provar que o cristianismo de vocês era verdade, isso também seria uma prova para o meu apostolado, porque se estavam na fé, se Cristo estava neles, essa era uma prova de Cristo, ou que Cristo falava através de Paulo, coisa essa que ele também foi questionado na passagem anterior, né, que nós vimos semana passada, verso 1 a 4, quando eles disseram assim, olha, Cristo fala por meio da sua boca, Cristo fala por meio de você, e Paulo está dizendo assim, se Cristo estava neles, essa era uma prova que Cristo fala através de mim. Por quê? Porque eles creram através do ministério do apóstolo Paulo. Aqui eu quero extrair a minha primeira lição. De tudo que nós vimos até aqui, você já fez um autoexame para saber se está na fé? Você já parou para pensar assim, Jesus está em mim? Ou simplesmente você diz assim, eu sou cristão, pronto, final. Você já fez esse autoexame? Coloque-se diante dessa pergunta. Você crê em Jesus como seu Salvador, você ama os seus irmãos, você pratica a justiça, você obedece aos mandamentos do Senhor, você vive em santidade, você dá frutos do Espírito, porque são fundamentos que indicam que eu estou na fé e que Jesus está em mim. Ou somos verdadeiros cristãos, ou o inverso é verdade, ou somos impostores. Voltando, nós dissemos que por outro lado, Paulo estava dizendo que se eles pudessem provar o cristianismo deles, isso seria uma prova do seu apostolado. Por quê? Porque por meio do seu ministério, eles creram. É isso que ele deixa claro logo em seguida, por isso chamar sua atenção para o verso 6. Olha o que ele diz. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Isso é dirigido aqui, penso eu, aos cristãos genuínos da cidade de Corinto que estavam rejeitando o apóstolo Paulo. Não é dirigido para aquelas pessoas que vivem de fato de maneira promíscua aqui, porque a comparação ela se encaixa exatamente com aqueles crentes verdadeiros. Então seria mais ou menos assim que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, após vocês fazerem um autoexame, vocês chegam à conclusão de que estão na fé. Vocês chegam à conclusão de que Cristo está em vocês. Simultaneamente também me aprovam como apóstolo, uma vez que vocês são frutos do meu apostolado. Paulo era o pai espiritual dessa turma aqui, foi ele que plantou essa igreja. Se o seu apostolado fosse falso, a fé que esse povo também tinha era falsa.
Esse é o argumento dele aqui. A genuinidade da salvação deles era a prova da genuinidade do seu apostolado. Então ele aqui destaca a incongruência da crença dos coríntios de que a fé que eles tinham era genuína, mas o apostolado de Paulo era falso. E isso aí cai por terra quando Paulo diz: se a fé de vocês é verdadeira, o meu apostolado também é verdadeiro. Eu fui instrumento de Deus para que vocês chegassem a essa fé. Isto posto, a primeira coisa que eu queria destacar: a vida cristã é marcada por, lembra? Autoexame. Primeiro, vai se comparando aí. Segundo, a vida cristã é marcada por oração. Jogue seus olhos no verso 7, por favor, porque Paulo agora encoraja os coríntios, os crentes de Corinto, fazendo uso de uma arma poderosa. Observe verso de número 7. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Paulo ora para que eles não façam mal algum, para que Deus coloque freios neles e em suas maldades, em seus pecados. Este era o desejo mais profundo do apóstolo Paulo, era que os seus filhos levassem uma vida piedosa, como ele fala no capítulo 7, verso 1, mesmo que eles persistissem em duvidar da autenticidade do apostolado dele. É um jogo de palavras aqui que nós temos, que é até difícil de entender e difícil de traduzir aqui, mas eu penso que é mais ou menos assim. Paulo está dizendo assim: olha, eu estou orando para que vocês façam a coisa certa, ainda que pareça que eu seja a pessoa errada, porque o que me interessa é que vocês façam o bem, mesmo que pensem errado a meu respeito. O que eu quero é o bem de vocês, e eu espero que essa carta produza esse efeito em vocês, e é por esta razão que eu estou orando para que estas coisas ocorram. Então ele ora para que os crentes pratiquem o que é certo. E se você lembra um pouco do contexto da cidade de Corinto e daquela igreja, você sabe muito bem que aquela igreja era cheia de pecado, era cheia de problemas. Por exemplo, no capítulo número 1 da primeira carta, você vai ver que Paulo diz assim: olha, eu sei que tem divisões aí no meio de vocês. O grupo do Bolinha não se junta com o da Luluzinha, e dentro dos grupos aí ainda está tendo divisão, ninguém olha para a cara um do outro, está um chateado com o outro e não se perdoa, divisões existem entre vocês. Mas não apenas isso, eu acabei de falar, 1 Coríntios 5, fala sobre um caso de imoralidade, um rapaz estava se relacionando com a mulher do seu pai. Tem imoralidade no meio de vocês, tem contendas no meio de vocês, porque muitos estão levando um ao outro ao tribunal, no lugar de resolver ou de sofrer o dano. Mais ainda, quando você avança na primeira carta, no capítulo número 8, muitos estavam abusando da liberdade cristã, estavam tendo atitudes inadequadas. Por exemplo, na ceia do Senhor, estavam tendo atitudes inadequadas no que tange ao culto, no que tange aos dons, e muitos nem criam na ressurreição dos mortos, como Paulo deixa claro lá em 1 Coríntios 15. Então Paulo está dizendo assim: diante de todas essas coisas que têm acontecido no meio de vocês, eu estou orando para que vocês deixem o mal e se apeguem ao bem. E queridos irmãos, aqui eu queria destacar uma coisa interessantíssima, que para mim foi enriquecedor demais dessa passagem. Por favor, preste atenção nessa questão. Quantas vezes nós escutamos, aí você deve escutar muito isso aí também, dizemos assim: ô pastor, ô fulano de tal, ô meu irmão, eu queria tanto que fulana, eu queria tanto que fulano. E o fulano ou a fulana às vezes é o filho, a filha, o fulano ou a fulana que aquele indivíduo está dizendo é o marido, a esposa. O fulano ou a fulana que aquele rapaz está dizendo às vezes é o patrão, é o empregado, é alguém da família, é um amigo querido. Às vezes ele está dizendo assim: ô fulano, ô pastor, eu queria tanto que fulano não fizesse a coisa errada, mas fizesse o que é certo. E a lição que eu quero que você aprenda à luz disso aqui é essa daqui, ó. Você ora por elas. Diz assim: eu queria tanto, ou eu queria que tanto quanto você quisesse, você orasse por essas pessoas que você deseja, tanto que elas façam o bem e não o mal. Ore a Deus para que você e os seus fiquem distantes do pecado,
para que eles não façam mal algum, para que eles façam um bem. Eu penso que nós devemos estar, inclusive, mais preocupados em orar para não fazermos o mal do que orarmos para não sofrermos o mal. Nós precisamos orar por isso. Ao mesmo tempo, eu penso uma coisa que para mim é fantástica nisso aqui. Ao mesmo tempo, eu penso que Deus faz com que certas coisas ocorram ou aconteçam na nossa vida exatamente por meio da oração, para que você e eu desfrutemos de relacionamento com Ele. Para que você veja a intervenção de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nas suas experiências. Para que você veja o poder de Deus em ação. Para que você veja o cuidado dEle para com a nossa vida, com a nossa casa. E simultaneamente você tenha uma vida grata a Ele. Entendendo que algo foi derivado de sua graça. Que aquilo que você recebeu foi um presente tão somente dos céus. É por isso que muitas vezes Deus só permite que certas coisas ocorram, mas por meio do canal da oração. É para que você desfrute dessas coisas. É para que você não faça carreira solo. A carreira é com Ele. E o desfrute dessas coisas por meio da oração é maravilhoso, porque a gente percebe que Deus continuamente tem estado conosco e responde às nossas orações. Então, a vida cristã é marcada por, primeiro, lembra? Autoexame. E segundo, oração. Vamos para a terceira? A vida cristã é marcada por verdade. Observe, ele expressa a razão pela qual ele escreveu a carta. Verso número 8, ele diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Esse era o lema de Paulo, em favor da verdade. A verdade aqui entende-se como sendo o evangelho. E lembra do que eu falei já no início, o evangelho e as implicações práticas derivadas do evangelho. Então, Paulo estava dizendo que nem ele, escute, nem ele, nem qualquer cristão poderia agir de forma contrária ao evangelho e contrária às implicações práticas e morais em nossas vidas desse mesmo evangelho. Por quê? Porque combater a verdade é combater contra aquele que é a verdade. João capítulo 14, nós lemos no início. À vista disso, se eles estiverem vivendo de acordo com o evangelho, isto é, em harmonia com essa verdade, ele não poderia fazer nada contra eles. Por quê? Porque Paulo não trabalha contra a verdade, ele trabalha em favor da verdade. Se vocês estiverem vivendo a verdade, o evangelho e as implicações práticas desse evangelho, o que eu vou fazer com vocês chegando aí? Nada. Porque eu não estou contra a verdade, eu estou trabalhando em favor da verdade. Terceira coisa, lembra? Primeiro, autoexame. Segundo, oração. Terceiro, verdade. Como é que você está se olhando nesse espelho cristão? Eu estou vendo umas caras meio tristes. Mas é bom a gente fazer essa introspecção. Se examine. Veja se a sua vida é marcada por oração. Veja se a sua vida é marcada por verdade. Quarto e penúltimo lugar. Verso número 9, fala em aperfeiçoamento. Essa é mais uma marca que está presente na nossa vida cristã. Salte para lá, verso 9, olha o que ele diz. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Fraqueza aqui, irmãos, ele pode significar duas coisas, ou pode ter dois significados. O primeiro deles é que fraqueza pode significar desprezo, que foi o que Paulo falou no versículo número 4 aqui do capítulo 13. Mas também a palavra fraqueza aqui do versículo 9, ele pode significar em que Paulo é incapaz de infligir a anunciada disciplina que ele está dizendo aqui que vai infligir sobre os coríntios. Então, o que significa que se ele não vai mais infligir, ou ele não usaria seu poder, que no caso aqui é interpretado por Paulo, é dito por Paulo, sua força, para puni-los, obviamente,
O que significa que os coríntios tinham se arrependido e agora eles estão vivendo de maneira forte. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Pode ser a ideia de fraqueza e força deles. Eu não vou exercer o meu poder, a minha força. Nesse sentido, eu vou ser fraco, porque eu não sou contra a verdade. Vocês agora estão vivendo em harmonia, se arrependeram. E se vocês estão agindo assim, vocês agora são fortes. Eu não tenho mais o que fazer com vocês. E aí veja, o segundo pedido da oração de Paulo está no versículo final, ou no final do versículo número 9. Olha o que ele diz lá, ó. Ele diz assim: isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento aqui é interessante, a palavra grega chamada katartisis, que ela é usada de várias formas. O significado dela, a sua etimologia, ela aponta para fortalecimento, aperfeiçoamento da alma, treino, disciplina, instrução. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra foi exatamente as mais variadas formas que ela era utilizada naquela época. Por exemplo, essa palavra era utilizada como um termo técnico na área da medicina, sabia isso? Quando o indivíduo se referia a corrigir uma fratura óssea, quando ele se referia a pôr no lugar um membro que foi retorcido, que está fora do lugar, era exatamente catartises que se utilizava. Então, é você corrigir algo que estava errado, ou colocar no lugar o que está fora de lugar. No meio da medicina era utilizado. Mas não só na medicina, no meio marítimo também era utilizado. E significava exatamente o seguinte: quando o indivíduo ia preparar um navio para uma viagem, era catartises. Ele está aperfeiçoando o barco, o navio, para que ele faça uma boa viagem. Em tese, o que ele está dizendo é estar melhor preparado para a viagem da vida. Terceira área que essa palavra era utilizada é exatamente no meio militar, indicando exatamente que quando ela era utilizada, você estava dizendo que um exército estava sendo equipado para a batalha que haveriam de enfrentar. Então a pessoa estava dizendo assim: nós estamos equipando bem para as batalhas que nós enfrentaremos adiante. A gente não quer usar 32 nem 28 ou 38, a gente quer usar bazuca. A gente quer usar caça. A gente está se preparando bem para a batalha. Quarta área e última que essa palavra era utilizada era no conserto de redes. Quando a rede tinha rasgos, quando tinha buracos, rasgou e ia costurar, tapar os buracos, era exatamente essa palavra utilizada, catartises. E isso significa que há brechas em nossas vidas que precisam ser tapadas. É assim que ele está dizendo que os coríntios seriam aperfeiçoados e consequentemente assim, eles seriam fortes. Presta atenção. Paulo ora para que essas deficiências sejam tratadas e que os crentes sejam aperfeiçoados, prontos para a vida e seus desafios, bem como para o serviço divino. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, porque o que eu achei lindo e interessante aqui é que, lembra, ele não só queria que os coríntios fossem guardados dos pecados, que já é uma bênção para a nossa vida. Paulo está dizendo assim: eu quero, mas não só quero isso, eu também quero que vocês cresçam na graça, isto é, que vocês sejam aperfeiçoados. Esse é o grande objetivo pelo qual ele está escrevendo essa epístola. Isso é motivo, por isso que ele fala o início do verso 9, pastor. Ele diz assim: é por isso que eu me regozijo, porque nos regozijamos. Uma das grandes alegrias nossas, né, é ver crentes cristãos sendo aperfeiçoados. Pessoas que não sabiam nada da fé, não conheciam nada do evangelho. Um ano depois de visita assídua, de presença nos cultos, aquela pessoa já sabe alguma coisa muito significativa do evangelho. Essa ação é um aperfeiçoamento gerado por Deus na vida daquela pessoa. Terceira lição que eu quero que você aprenda é exatamente essa. Você percebe que tem sido aperfeiçoado, que você tem crescido na fé. Você percebe que você está mais maduro na fé. O propósito de nós estarmos aqui semanalmente, não só no domingo à noite, mas em outros dias e horários, é para que você seja aperfeiçoado,
que possamos corrigir aquilo que está errado, colocar no lugar, como era o termo utilizado na área da medicina lá, o catartises, colocar no lugar aquilo que está no local errado, estar melhor preparado para a viagem da vida, estar bem equipado para as batalhas que nós enfrentaremos, estarmos tratando ou tapando as brechas, fechando as brechas existentes na nossa caminhada. Não deve haver espaço para estagnação nossa, muito pelo contrário, nós não podemos ficar parados, temos que avançar. O propósito é aperfeiçoamento, e é isso que Deus faz conosco ao longo da nossa caminhada cristã. Cristão, é isso que você vê em você. Quais são? Lembra? A vida cristã é marcada por autoexame, oração, verdade, aperfeiçoamento. E por fim, eu queria que você viesse junto comigo para o que o apóstolo Paulo diz, que é edificação. A vida cristã é marcada por edificação. Veja verso 10, ele diz: portanto escrevo estas coisas, estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Paulo, findando aqui, ele está esperando uma resposta favorável daquele povo à sua carta. Paulo espera evitar usar de rigor quando estiver lá presente. E aqui é interessante, porque a forma verbal desse termozinho rigor aqui, ele significa decepar. Olha o que ele está dizendo. Muito provavelmente a ideia aqui seja de cortar algo abruptamente, que indica uma ação drástica. Paulo está dizendo aqui, ó, eu estou indo aí e vou tomar uma ação, ou vou ter uma atitude drástica entre vocês. Portanto, muito provavelmente, Paulo está falando aqui da exclusão de irmãos da igreja, o que seria realizado mediante a sua autoridade, que é usada nesse sentido para destruição. E quando ele fala, isso aqui é muito interessante, quando ele fala da autoridade que o Senhor lhe conferiu, ele estava também querendo dizer que os coríntios deveriam receber essa carta e acolher cada palavra que Paulo estava dizendo aqui como palavras não de Paulo, mas como palavras de Deus. Irmãos, olha que coisa séria, não é? Cada vez que a palavra de Deus é pregada com fidelidade, escute isso e guarde do mais profundo do seu coração, é a voz de Deus falando diretamente a você e ao seu coração. Por isso que muitas vezes você vem aqui, ou em lugares que a palavra de Deus é pregada com fidelidade, Deus está ensinando você a viver. Não apenas isso, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, Deus está lhe admoestando. Quantas vezes a gente entra na igreja e recebe um puxão de orelha de Deus para dizer assim, está fazendo errado, está agindo errado. E escute, não é o pastor não, se aqui são palavras de Deus, é Deus falando diretamente a você. De modo que ele está muitas vezes repreendendo sim, porque ele sabe de todas as coisas. Ele está nos corrigindo, está corrigindo sim muitas vezes, mas também muitas vezes ele está nos consolando. Quantas vezes a gente também entra, escuta uma palavra de Deus e a gente sai consolado por ele. A gente sai daqui edificado, confortado. Portanto, eu quero extrair a minha quarta e última lição para você. Dê ouvidos à voz de Deus. Ao entrar aqui e escutar tudo que você escuta, não esqueça disso. É voz de Deus para você. É Deus falando a você. É Deus confrontando. É Deus puxando a orelha. É Deus repreendendo. É Deus corrigindo. É Deus consolando. É Deus exortando. É Deus edificando. É Deus. Portanto, não saia daqui nunca sem essa convicção que seja o que for, foi Deus que falou comigo. E se foi Deus que falou comigo, eu preciso atentar às suas palavras, eu preciso obedecer, porque tudo isso Deus faz, sabe para quê? É para o meu bem, é para o seu próprio bem. Esse é o resumo em uma frase talvez, esse é o resumo em uma frase do propósito pelo qual Paulo escreveu essa carta. Ele está dizendo assim, eu fui aqui posto para edificar você. Esse instrumento de Deus na edificação
crescimento seu. Deixa eu concluir dizendo algo que certa vez eu já compartilhei com os irmãos. Conta que no corre-corre de uma rodoviária, algumas pessoas derrubaram o tabuleiro de maçãs do amor de uma garotinha que vendia naquela rodoviária. E as maçãs do amor ficaram espalhadas pelo chão. Naquela agonia de pegar o ônibus, perder o ônibus ou perder o horário, somente um rapaz, somente um homem parou para ajudar aquela pequena vendedora. Quando ele começou a recolher as frutas, ele percebeu que aquela garotinha era cega. Aí ele ficou ainda mais compadecido daquela situação. Gentilmente, ele pegou no braço daquela garotinha e a ajudou a levantar, assim como ao seu tabuleiro e as maçãs que tinham caído. A pequena começou a palpar o seu produto, sua matéria-prima, suas maçãs, e começou a verificar que várias de suas frutas haviam estragado, quebrado, amassado. A menina ficou visivelmente apreensiva e disse: minha mãe vai ficar muito triste, arrasada, ela vai brigar comigo. Aquele rapaz respondeu dizendo assim: não se preocupe, querida, eu pago as maçãs que se estragaram. Ele pagou, despediu-se dela, mas ela o chamou e fez a seguinte pergunta: moço, é você que é Jesus? Aquele rapaz respondeu: não, minha querida, mas sou um dos amigos dele. A vida cristã é marcada por uma vida que expressa, acima de tudo, Jesus Cristo. Eu queria que você guardasse isso aqui no coração. É que a vida cristã não é sobre ter ou se tornar uma versão melhor de você. A vida cristã é sobre se tornar, Bia, mais semelhante a Cristo. É sobre isso a vida cristã. E é sobre isso que Deus está chamando a sua atenção hoje. A vida cristã não é sobre se tornar uma versão melhor de você. É sobre se tornar mais semelhante a Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, nós queremos te dar graça, Senhor, por nos trazer de casa para cá. E não só isso, mas falar conosco, nos confrontar, nos chamar a atenção. Porque muitas vezes nos denominamos como cristãos, não é nada errado nisso, é um fato. Mas a questão é se somos o que dizemos ser. É por isso que o apóstolo nos chamou a atenção acerca do autoexame, porque a vida cristã é marcada por isso. Mas não só por isso, é marcada por oração, é marcada por verdade, é marcado por aperfeiçoamento, por edificação. Cadê essas coisas na minha vida? Isso precisa me dar uma perturbação santa, me incomodar de tal maneira que eu consiga enxergar na minha caminhada tais coisas. Sendo assim, Senhor, eu quero te rogar, nos perdoe, quando muitas vezes não temos nem levado em consideração, nem nos preocupado com a vida que temos levado. Estamos preocupados muitas vezes só com a profissão de fé. Faz-nos lembrar dessa verdade tão gloriosa, que a vida cristã não é sobre se tornar uma versão melhor de nós mesmos, é sobre se tornar mais semelhante a Cristo. Crer no Evangelho. Também existem implicações práticas de crer nesse Evangelho.
dá que vejamos ambos em nossa vida. A fé, o conteúdo da nossa fé. Profissão de fé. E a vida que deriva dessa profissão de fé. Uma vida semelhante à do Redentor. Para a glória e louvor do teu nome. Nós assim te oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.